Olá, pessoal do IESE, eu sou Elaine Barbosa, aqui de Rio Preto, muito obrigada pelo convite. Sou educadora social há mais de 10 anos, minha formação é em gestão de pessoas, mas não atuo nessa área, né? Faço pós-graduação em arte terapia e gestão de projetos. Também faço parte como vice-presidente de uma escola em Ipiguá, que por enquanto funciona como um projeto social. Nós temos aulas aos sábados de violino e também da oficina dos sentimentos, que é onde a gente trabalha essa questão do ser integral. Então a gente tenta despertar através da filosofia, de vivências, questionamentos nessas crianças, né? Nos adolescentes e crianças. Falar sobre a escola, sobre o ser integral, é um tema muito grato ao meu coração, porque já faz mais de 10 anos que nós estamos aí nessa luta, tentando montar essa escola, que parece que agora vai sair. O tema que eu vou abordar é pedagogia do afeto. Se a gente for parar para pensar, desde a época em que nós estudávamos, pouquíssimas coisas mudaram. É carteira atrás de carteira. Quando a gente passa perto de uma escola, a gente só vê muro cinzento, com raras exceções. Muros cinzentos, grades, policiamento. Parece mais uma prisão do que um espaço de aprendizagem. Na sala de aula, exige-se o silêncio. Só que nossas crianças se rebelaram. Hoje em dia, as crianças, não é que eles sejam mais inteligentes do que nós na nossa época, mas eles têm mais informação, mais acessos, e não aceitam mais o estado de coisas da forma que é. Ir para a escola é tedioso. Eu já achava um tédio. Imagine as crianças hoje com tanta informação que tem. O papel do professor, ele está se modificando muito rapidamente. E se ele ficar apegado a isso, a transmissor de conhecimento, não sei o que vai acontecer. Porque com um clique hoje, no computador, no celular, a criança, eu, você, a gente fica sabendo de tudo. A gente aprende sobre tudo. A gente tem muito conhecimento. Hoje em dia, a gente tem mais conhecimento do que um rei na Idade Média, do que aqueles que estudavam com os melhores professores. Então, o que acontece? Há uma mudança de pensamento, de paradigma. A escola se propõe a fazer o quê? O que seria o papel ideal da escola? A transformação do ser integral. Porque o que adianta tanto conteúdo, tanto decoreba, eu vou lá na prova, faço bonitinho, tiro 10, só que eu não compreendi, não entendi aquele conteúdo. Eu decorei, mas eu não vou usar isso na minha vida. Raramente vou usar isso na minha vida. Enquanto que a educação do ser integral, esse sim é um papel fundamental, necessário nesse momento que nós estamos atravessando. Nós temos, na verdade, que despertar as potencialidades. Hoje a gente vê muito jovem, muita criança com depressão, falta de entusiasmo. Quando você pega uma criança pequenininha que ela entra na escola, tirando aquela fase de adaptação, de choro e tal, ela chega com os olhinhos brilhando. Ela tem curiosidade, ela topa tudo. Vamos rolar no chão? Vamos! Vamos pintar não sei o quê? Vamos! Agora vamos passar os anos e vamos chegar lá no ensino médio, no adolescente. Ele já anda se arrastando. Você fala com ele, ele mal quer responder. Abre o livro na página tal. Ah, professora, que saco. Os olhos deles é puro tédio. Ou seja, nós estamos matando as esperanças e os sonhos dessas crianças e jovens. Cabe a cada um de nós, educadores, professores, fazer com que isso retorne, que essa curiosidade, que esse prazer de aprender, que esse prazer de crescer, de ser melhor, afloresça dentro dele. Então, o tema que eu vou falar
é a pedagogia, muito sim, sucintamente, é sobre a pedagogia do afeto, que é o que eu trabalho sempre. Eu acredito que o afeto sincero transforma. Quem não lembra de um professor que foi afetuoso? Você aprendeu aquela matéria assim rapidinho, você ama esse professor, você lembra dele até hoje, não é? E o afeto, ele é primordial. Ele está intrinsecamente ligado à aprendizagem. Quanto mais afetuoso é o professor, mais o educando aprende. E aqui eu quero falar, já que estamos aqui na questão do ser integral, eu quero falar desse despertamento de potencialidades. Eu trabalhei uma vez um projeto social em crianças de risco de vulnerabilidade e resolvi fazer um texto. Como eu me vejo aqui daqui a 10 anos. E foi assim muito triste e preocupante e renderam várias reuniões com a psicóloga. Porque eles se viam traficando, as meninas se viam trabalhando como empregada doméstica, um único menino ali se via como um bombeiro. E nós pensamos, nossa, isso não pode acontecer, eles vão reproduzir exatamente aquilo que eles estão recebendo, aquilo que eles vivenciam no dia a dia. E aí nós começamos um movimento de trabalhar a autoestima, de levar pessoas inspiradoras para o projeto, que saíram da favela e que conseguiram conquistar seus sonhos. Que mostramos para eles que isso é possível, que tem que ter foco, tem que acreditar, tem que gostar, tem que fazer aquilo que faz o seu coração transbordar. Trabalhamos isso assim uns 7 meses. Quando chegou no final do ano, novamente nós fizemos esse texto, como eu me vejo daqui a 10 anos. E foi assim maravilhoso, foi emocionante a transformação que houve no pensamento dessas crianças, expandiu o pensamento dessas crianças, tá? Num determinado momento, num outro projeto, esse da escola já, que a gente está fundando, nós trabalhamos um tema, gentileza gera gentileza, porque ali tinha um grupo de crianças que brigavam muito, que competiam muito, e aí a gente chegou à conclusão, vamos trabalhar o tema gentileza gera gentileza? E aí nós levamos para a sala audiovisual, música, interpretação, dança, texto, tudo que nós pudemos fazer, nós fizemos, mas ainda sentimos que faltava alguma coisa. Então foi quando tivemos um insight, vamos fazer isso na prática. Então propomos e eles amaram, porque se é uma coisa interessante que sai daquela rotina, daquela coisa costumeira, eles querem fazer, eles abraçam e eles dão ideias assim maravilhosas. Então nós confeccionamos recadinhos de otimismo para entregar para pessoas, alguns recortaram em forma de coração, outros fizeram lacinho, outros desenharam, pintaram. Conseguimos camisetas escritas gentileza gera gentileza para todo mundo e fomos para o Calçadão, em Rio Preto, que é um lugar bem conhecido e bem movimentado. Fomos num sábado de manhã. Alguns escreveram umas faixas, abraço grátis, chegamos lá todo empolgado. Só que 1 hora depois, ninguém dava bola. As crianças entregavam lá um papelzinho, mas não deixava nem explicar, jogava o papelzinho e ia embora. Eles achavam que estava pedindo alguma coisa. Até que a menorzinha do grupo teve um insight. Passando uma senhorinha ali, não tava nem dando bola, ela, puf, pulou na senhora, grudou e abraçou, e entregou o recadinho em forma de coração. E essa senhora primeiro ficou chocada. O que tá acontecendo? Aí ela leu o recadinho e transbordou em lágrimas. E aí ela quis abraçar todo mundo, e beijar todo mundo, e todo mundo se abraçou, e foi criando uma onda, um movimento no calçadão. As pessoas pararam para ver o que estava acontecendo e aí todo mundo começou a participar. A energia de afeto foi tão grande, foi tão emocionante, foi tão contagiante que todo mundo se abraçou aquele dia. E todo mundo recebeu o recadinho e quando acabou o recadinho as crianças começaram a inventar frases e falar. E quando nós fomos para o ônibus de volta para o nosso projeto,
as crianças estavam assim num nível de excitação, de maravilhados com o que havia ocorrido. Até aquelas mais tímidas que não gostam de participar de nada, os olhinhos brilhavam de excitação. E aí chegamos lá e eles, cada um falou o que sentiu, o que entendeu por gentileza, e aí levaram isso para casa, virou uma corrente do bem. Levaram para casa, para os vizinhos, para a escola, e não quiseram parar. Por um bom tempo a gente ia em asilo, ia na rua, na casa dos vizinhos, na padaria, tudo ali no entorno do projeto. E isso teve um papel transformador, porque eles entenderam na prática o que é gentileza. Eles entenderam e eles sentiram neles o que é afeto. Eles distribuíram afeto e sentiram afeto. Então, se a gente parar para pensar na educação hoje em dia, ela não tem mais como continuar, ela não se sustenta. Graças a Deus, isso vai acabar. Com essa questão de pandemia, de aula online, muito dificilmente a escola vai voltar a ser o que era, né? Ainda bem. O professor, muitos na arrogância do seu saber, vão ter que descer desse pedestal. Eles vão ter que articular com as crianças, sem ser meros, como que eu vou dizer assim, eles plantarem só as informações no cérebro, eles vão ter que fazer vivências, eles vão ter que vivenciar o afeto. E o afeto, ele é transformador. Quando você faz uma aula afetiva, o nível de aprendizagem é muito maior. A experiência vai ficar gravada para sempre no coração, na alma daquele educando. Ele vai fazer a diferença na vida dele e na sociedade. E é esse o papel da educação integral, é despertar potencialidades. Uma das formas que a gente trabalha é através da arte. A arte, ela tem essa questão de fazer transbordar de nós aquilo que nem a gente sabe que tem lá dentro. Na escrita criativa, a gente começa fazendo um tema que a gente acha que tem nada a ver comigo. Quando a gente se depara, nós estamos colocando coisas do nosso interior, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. A pintura, a gente está pintando ali tudo que deságua da nossa alma. Um exemplo muito bacana disso daí, do afeto, não sei se vocês já viram aquele filme Como Estrela na Terra. O garotinho, ele tem dislexia, o Ishan. E ele tá numa sala de aula castradora, em que todo mundo senta atrás de todo mundo, tem que decorar, tirar nota alta e o Ishan não consegue acompanhar. Muito pelo contrário, ele vive lá viajando no mundo maravilhoso dele. E os cadernos, livros, tudo dele é uma bagunça bem característica de quem tem dislexia. Até que o pai, preocupado e envergonhado, vai colocar o Ishan lá no colégio interno, o que é terrível para ele, porque já entra lá com um rótulo e num nível de depressão, e vai ficando depressivo cada vez mais. Chega num ponto do filme que é até desesperador da gente assistir isso, ver a aflição dessa criança. Mas um dia chega um educador e aí as crianças na sala ouvem aquela flauta lá distante e os olhinhos começam a brilhar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E entra aquele professor fantástico na sala de aula, distribuindo afeto, atenção, modificando aquele ambiente. Só que o Ishan já estava muito depressivo. E o professor se interessou por ele. Óbvio, o que essa criança tem? E ele tentou ajudar. É o que um professor que quer despertar potencialidades necessita, desse contato, de prestar atenção, de ver o outro. E aí o professor foi até a casa do Ishan e viu que o Ishan amava desenhar. Falou, bom, essa criança não é aquela que está na sala de aula. Então ele voltou com uma proposta de fazer um campeonato lá de desenho, onde todos participaram, sem preocupação com a questão estética, mas sim com a arte, com trabalhar a criatividade, em pôr para fora aquilo que eles estavam sentindo.
Foi fantástico, todos participaram, os professores, aqueles ranzinhas também participaram, se divertiram, e o Ixan se afastou ali, foi para um cantinho dele, pegou o material dele e viajou na maionese. Pôs para fora tudo aquilo que ele estava guardando há tanto tempo, as cores da sua alma, pôs tudo para fora. E foi lindo de ver. Acho que no final ele ganha o prêmio, não tenho certeza. Mas o que eu quero enfatizar aqui é a questão do professor afetuoso, do educador que se importa, que vê, que enxerga o outro. A questão de respeitar as diferenças e o tempo de cada um. Essa transformação que aconteceu no Ixan marcou ele para a vida toda e em todas as outras crianças. E é isso que a escola que quer trabalhar o ser integral tem que se preocupar. Em atividades dinâmicas, em atividades que têm um propósito, em atividades que vão despertar reflexões e transformações. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Muito obrigada pela oportunidade, um beijo no coração de todos.